Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o evangelista Jackson e hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 66 e ao 68, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa passagem fala a respeito do discurso duro de Jesus, né? Jesus, uma certa vez, ele deu esse discurso, né, a uma grande multidão, e era um discurso pesado, a ponto dos discípulos mesmo do Senhor Jesus, os mais próximos ali, dizer: Senhor, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas que discurso era esse? Jesus estava dizendo para a multidão: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. E Jesus começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquela multidão queria um sinal de Jesus: Senhor, nos dá um sinal, para nós sabermos da tua autoridade, ou se o Senhor é o Messias. Eles queriam um sinal, e além do sinal, eles estavam em busca de algo que Jesus poderia dar para eles. Porque que multidão era essa que estava seguindo Jesus? Era aquela multidão que lá atrás Jesus havia multiplicado o pão e o peixe, era 5 pães e 2 peixinhos lá naquele deserto onde eles não podiam comprar nada, e Jesus fez essa multiplicação. Então essa multidão estava seguindo Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Quantas vezes nós buscamos a Jesus pelos benefícios que Ele pode nos dar, por aquilo que Deus pode fazer nesta vida terrena, quando nós buscamos ao Senhor, não por aquilo que Ele é, mas pelas bênçãos dEle. E era esse discurso que Jesus estava dizendo: olha, vocês não podem trabalhar pela comida que perece, mas pela aquela que permanece. E Jesus começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles pedindo um sinal, Jesus disse: olha, Moisés não deu o pão do céu, E Jesus explicando assim que quando aquela multidão no deserto com Moisés, aquele povo de Israel estava no deserto de Jesus, Deus cuidava deles com o pão, que era o maná. Mas Jesus estava dizendo: olha, eles comeram maná, eles comeram pão, e eles morreram. Se vocês comerem essa comida, vocês vão morrer. Mas se vocês comerem a comida que eu lhe der, eu sou o pão vivo, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Ou seja, vocês não podem me buscar pelas coisas perecíveis dessa terra, mas vocês devem me buscar como aquela palavra que diz, há uma palavra que diz assim: se me buscardes com todo o coração, me encontrareis. Passareis a me buscar, e se me buscardes de todo o coração, me encontrareis. Então, Jesus está dizendo que nós não devemos buscar Ele pelas bênçãos. E esse discurso era duro. Os discípulos disseram ao Senhor: quem pode ouvir esse discurso? Talvez que uma igreja onde há muitos membros, talvez quando há uma grande festa, um grande banquete, talvez nesta igreja ou um lugar onde nós vamos servir ao Senhor e há um grande banquete, e talvez num outro dia aqueles que estão ali naquele banquete começam a convidar as famílias, familiares, e dizer: olha, vamos para aquela igreja porque lá nós comemos à vontade, nós nos fartamos e foi uma bênção, vamos para lá. E de repente aquela igreja se enche, por causa daquele grande banquete. E depois vem um discurso duro: olha, vocês não podem servir a Deus pela comida. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dando um discurso, talvez que alguns que ali estavam no meio da multidão se sentiam constrangidos. E os discípulos se incomodou com isso e disseram: Senhor, mas olha que discurso duro, quem pode ouvir? E muitos já estavam indo embora. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês querem ir também? Porque Jesus muitas vezes vai falar coisas que nós não queremos ouvir, mas coisas que nós precisamos ouvir. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não querem ir também com eles? E Pedro, tomando a palavra, ele diz essa palavra que nós acabamos de ler: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Interessante que a tradução aqui não é para onde iremos. Pedro não diz: Senhor,
para onde nós vamos, para que lugar, porque não está, não é o lugar, mas sim quem Jesus é. Não é o ambiente, não é o lugar que nós possamos ir. Mas Pedro não está dizendo assim, para onde iremos, mas, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, aquilo que Deus pode nos dar não é o lugar, não é o ambiente, mas é Ele. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração para que nós possamos achar. Isaías capítulo 6, se me falha a minha memória, versículo 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Em Amós capítulo 8, 11 diz assim que haverá dias que terão fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então é o que o Senhor Jesus está dizendo: vem buscar, e não pela comida que perece. Então nós não devemos buscar ao Senhor pelo aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Jesus pode nos oferecer, mas é por aquilo que Ele é. Que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, não pelas bênçãos dEle. Para quem iremos nós? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então nós não temos lugar para ir, não temos lugar para estar, senão na presença do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te abençoado. E não se esqueça de nos ajudar, dê o seu like, deixa aí, se inscreva no canal, compartilhe com mais amigos, assim ajudando-nos a divulgar a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês.